Seja bem-vindo ao Serafim Tarô. O meu nome é Valdemar. Essa é uma leitura semanal para o signo de Virgem e é uma leitura temporal geral para o coletivo do signo, bem soltona para você pegar somente a mensagem que você entende e sente que ressoa com você e que serve para você sem precisar forçar nada. E isso é muito importante, tá, pessoal? Caso você tenha um mapa astral, além dessa leitura do signo solar, eu convido você também a assistir às leituras dos signos fortes que você tem no seu mapa, como por exemplo, a Lua e o Ascendente. Se você for novo em nosso canal, gostar dessa nossa maneira de trabalhar fazendo as leituras, inscreva-se, por favor, curta, comenta, compartilha, se lhe for possível, é claro. É que cada ação dessa contribui de forma generosa para o crescimento e desenvolvimento do nosso canal, e isso nos auxilia a continuar a fazer esse trabalho aqui. Assista também até o final dessa leitura, porque eu vou iniciar para você aqui agora. A gente vai ver essa primeira tiragem que pode estar representando o seu momento atual. Na sequência, a gente busca um aprofundamento, quem sabe um conselho. E depois a gente fecha a sua leitura, Virgem, vendo um possível desfecho dessa situação que aparecer aqui. Às vezes a sua mensagem pode não estar no início, mas pode se encontrar na metade ou no final dessa leitura, tá? Para a Virgem, qual é a mensagem, o conselho e o possível desfecho que Virgem precisa saber essa semana ou quando encontrar essa leitura, por favor? Olha, arcano maior, a morte, mas caiu invertido, tá? E aqui eu já te adianto uma coisa que é assim, a, o arcano maior a morte, ele vai narrar um ponto final de uma situação, só que é para o início de uma nova situação, né? É o famoso rito de passagem. A morte, ela vai trazer uma mensagem fortíssima que fala que algo só pode começar quando o outro termina, né? É o antigo dando lugar ao novo. E muita gente teme nesse momento, tá? Então esse arcano maior, a morte que veio invertida para você, ele pode estar trazendo uma representação de alguém que está criando uma resistência para passar por esse rito de passagem, tá? Só que o arcano maior a morte, ele traz a energia de escorpião, o que é maravilhoso, uma vez que escorpião é simbolizado nos estudos místicos, esotéricos, como a maior potência, principalmente espiritual, né? Existem 3 estágios do signo de escorpião. Eu não estou falando de pessoas do signo de escorpião, a gente está falando do simbolismo do signo de escorpião. Até porque no nosso tema natal, no nosso mapa astral, a gente precisa entender que a gente é todos os signos. A gente tem que aprender a sintetizar esse conjunto chamado zodíaco, né? E não me determinar só como, eu sou virginiano, eu sou geminiano, eu sou escorpião. Não. Nós somos todos os signos. Cabe a nós o trabalho de sintetizá-los. Cada signo em uma área da nossa vida. Mas voltando, o primeiro estágio do signo de escorpião é o animalzinho, peçonhento, venenoso, reativo, né? No menor descuido te pica. É muito resistente. Tanto é que é difícil você encontrar inseticidas. Hoje já tem uns de nanotecnologia que até consegue, né, pegá-los de jeito, mas demonstra a resistência que o animal tem. Pode ser o caso, alguém criando uma resistência quanto a uma mudança, né, significativa. Mas o segundo estágio do escorpião é lindo, é a serpente, o que demonstra uma íntima ligação com os buscadores da verdade, a ascendência das serpentes da Kundalini, que sobe pela nossa espinha e alcança, né, o cérebro, demonstra a astúcia, né, a busca verdadeira por evolução. E o terceiro e lindo estágio do signo do escorpião é a águia,
né? A águia representa a libertação daquele que tem a coragem de passar pelos ritos de passagem que a própria vida e a espiritualidade encaminham para o indivíduo viver. Em um contexto místico, esotérico, espiritualista, para os verdadeiros buscadores, né, da sua própria evolução, a águia representa o auge, né? É um símbolo que todo estudante espiritualista sério, buscador, olha e fala: um dia eu vou ser essa águia aí. Né? Porque entende o que significa alçar voos altíssimos. Pode estar representando que esse rito de passagem seja necessário para você buscar maiores graus de evoluções na sua vida, seja em qual área for. Né? Pode ser uma questão de amor romântico, transição de trabalho, mudança, elevação, finanças, projetos, questões de você pertencer a grupos. Puxa, olha, esse grupo não me cabe mais, vou buscar um grupo mais evoluído. Questões familiares, questões pessoais, que está bem forte aqui. Olha que a gente só tirou uma carta, olha quanta coisa a gente já falou significativa para você meditar. Tá? Um sete de paus. Então, o sete de paus pode estar falando, tá vendo que a pessoa que está armada com bastão e vem outros bastões na direção dela, só que ela meio que se arma, né? Ela se defende, mas também está pronta para atacar. Pode demonstrar a resistência que alguém tem de aceitar essa condição que a vida está propondo, que no primeiro momento serve para evoluir o indivíduo. Tem pessoa que bate o pé, né? Eu sou assim, assim eu não mudo, eu gosto assim e pronto, acabou. Teimosia, resistência. Arcano maior, a justiça. Poxa, a morte com arcano maior, a justiça, cara. É assim, quem aceitar esse rito de passagem, passar por essa transformação, entender que é o melhor que pode lhe acontecer, ainda que venha a ser um tanto quanto desafiador, tende a reinar, porque eleva os seus graus evolutivos, né? E é abençoado pela justiça, né? Na verdade, justiça é a gente ter condições de passar por esse rito de passagem, porque o rito de passagem simboliza a iniciação, é a morte e o renascimento. Não há justiça mais bonita que essa na nossa vida. Aqui tem um conteúdo espiritual fortíssimo, ainda que a sua questão nessa leitura seja muito material e física, tá? Até porque o material e o físico é uma das representações da potência espiritual, tá? Mas a justiça fala de situações que são encaminhadas para o seu próprio bem. É algo de seu merecimento passar por esse rito de passagem, ainda que você não entenda o como, o porquê, de que jeito, se é desafiador, se é mais fluente. Para algumas pessoas são mais fáceis de passar, por conta do nível de aceitação que a pessoa tem. Se aqui eu estou conversando com um indivíduo que já tem um certo amadurecimento espiritual, ele tem um nível de aceitação muito grande, o que faz com que essa jornada não seja tão desafiadora. Mas para quem não tem um nível de aceitação tão grande, tende a criar resistências. Aí pode pagar um pouco mais de pau, sofrer um pouco mais, tá? Mas lembra que isso aqui é para fazer você chegar na justiça. A justiça ela pode representar até mesmo você tendo na sua vida aquilo que você mais almejou. Por quê? Porque é a justiça divina trabalhando na nossa situação. Arcano mal os namorados, fala sério. Tá vendo como isso daqui é para trazer um bem-estar, é para trazer uma vida mais apaixonada, uma vida mais amorosa. Apaixonada e amorosa, não pegue somente no contexto de relacionamento, de romance, tá? A paixão e o amor podem se expressar em todas as áreas da nossa vida. Só que o arcano maior dos namorados também fala de escolhas que vêm do coração. Às vezes o seu coração anseia por você passar por esse rito de passagem, mas as suas questões intelectuais, porque Virgem é um signo muito inteligente, porque é regido por Mercúrio, faz com que o indivíduo crie
essa resistência de aceitar. Ainda mais que a gente está meio que na sombra do Mercúrio retrógrado, pode causar esse tipo de interferência. Tá? Mas, poxa, vale a pena passar por esse rito de passagem, já que a proposta é que você tenha uma vida mais justa, que a justiça se faça presente na sua vida, para que você possa ter uma vida em todas as áreas mais apaixonantes, mais amorosa. Você imagina se todas as áreas da sua vida for preenchida pela paixão e pelo amor? Maravilhoso, né? E eu não estou fantasiando, porque é a gente que dá essa noção. Igual, eu sou apaixonado por esse trabalho que eu faço. Eu amo acordar de manhã. Por quê? Porque para mim é uma possibilidade de escrever uma nova história ou mais uma página da minha história na minha vida. Tanto é que a primeira coisa que eu faço na hora que eu acordo é ajoelhar na minha cama ali e agradecer, fazer minhas orações, agradecer. Já inicio o meu dia, já inicio, né, o meu dia com esse sentimento de amor por estar aqui vivendo, né? Então a minha vida ganha tonalidades de amor e de paixão em tudo aquilo que eu faço. Não quer dizer que eu não vou ter problemas e enfrentar desafios. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Mas muda tudo. E eu acredito que a proposta desse arcano maior invertido é justamente fazer você também ter uma fluência nesse sentido na sua vida, seja em qual área for. Quem sabe, se for do seu merecimento, a justiça manifeste isso em todas as áreas da sua vida. Tudo é possível. Tem que necessariamente querer chegar na águia, pessoal. Porque a águia, ela não é presa, né? Ela é caçadora. Ou seja, ela chegou no auge. No mundo dos pássaros, dos voadores, a águia representa o auge, tá? E na sua vida, você vai também ser representado pelo auge da espécie humana? Às vezes você se considera um ET, né? E não um ser humano, tá tudo certo. Tem pessoas que se consideram, acham até legal. Mas se no caso você se considera, seja lá o que você se considera, seja o auge da espécie que você se considera ser, tá? Por favor, faça esse favor para você mesmo, para o seu espírito, na verdade. Meu, viagem é uma mudança de vida. Embaixo do arcano maior a morte. Não adianta lutar contra, pessoal. Precisa ser vivenciado. Passe pelo seu rito de passagem com honestidade, com aceitação, de cabeça erguida, porque agora você sabe o que vem depois disso. Viagens ou mudanças de vida. Nascer um ovo, né? Um ovo com um triângulo. Olha essa representação simbólica. Viagens ou mudança de vida. Você está preparado? Se sim, vá. Se não, se prepare. Número 15, essa carta. 15 faz uma referência ao arcano maior diabo. A ambição de ser o auge da minha espécie. A ambição de ser o auge da minha própria vida. De chegar no topo da minha própria vida. Para isso tem que necessariamente passar por ritos de passagem, que é onde acontecem as transmutações e as transformações, a alquimia, que o torna cada vez mais poderoso. Aqui tem a carta da resistência, que aqui a gente está simbolizando pelo 7 de paus, né? O indivíduo que está ainda resistente quanto ao algo, mas não precisa, já que embaixo dele veio caminhos abertos. Tá? Não há o porquê ser resistente. Só há que trabalhar a sua aceitação. Olha o sol lá no fundo. Vá lá.
Porque na questão planetária do nosso sistema solar, o Sol é o auge. Seja o Sol da sua própria vida. Esse é o convite. Carta do casamento embaixo da justiça é um passo significativo que alguém vai dar. Ah, mas está falando de casamento físico? Se for o seu caso, pode ser. Não necessariamente. Mas o casamento é a síntese de uma mudança grandiosa que acontece na vida de todo indivíduo. Sendo assim, o casamento vai representar não um casamento de amor romântico, mas talvez um casamento alquímico que aconteça, né? A conexão com algum tipo de propósito, a união de você com esse rito de passagem, por exemplo. O casamento é uma carta de celebração, de contentamento. Vamos usar só um exemplo simbólico. Quando duas pessoas se casam, não é para fazer uma comunhão espiritual no primeiro momento, para unir, né? Ao menos essa é a proposta. Não sei se isso acontece hoje em dia. Geralmente hoje em dia é mais jogo de interesse. Mas o simbolismo do casamento é esse, que se unam para se tornar apenas um e possam aumentar o seu cálice, aumentar o seu receptáculo, para que possa caber mais conteúdo dentro da vida daqueles que agora se tornaram um só. Tá? Então, há motivo de celebração por passar por essa situação e não precisa criar resistência alguma. No fundo do maço, virtudes e sabedorias. Cristais. Né? Você é um indivíduo cristal, ou pode se tornar um ao passar por esse rito de passagem. Você vai dando saltos de evolução significativos na sua vida. Você tem que usar das suas virtudes e da sua sabedoria. A gente não falou que Virgem é um signo muito inteligente, né? Mas na maioria das vezes, o meu coração quer fazer eu passar por esse rito de passagem, mas a minha mente fica criando bloqueios, dificuldades, resistências. E olha que, igual eu falei, a gente está aí no Mercúrio retrógrado, basicamente. Vício e teimosia. Como que se alguém insistisse, né? Vamos ver com o tarô maçônico para a gente finalizar essa leitura? Olha, essa leitura aqui, ô Virgem, tem mais um conteúdo para mim hoje espiritual e de desenvolvimento pessoal, tá? Mas você pode adaptar para a situação que você quiser na sua vida, se ressoar, é claro, porque a leitura é geral para o coletivo do signo, então não é sempre que ressoa, né? Caso não ressoe, você pode voltar na próxima semana. Às vezes tem ali alguma mensagem, às vezes é uma frase, uma mensagem que você precisa dessa leitura. E qual é o desfecho para a Virgem nessa situação? Arcano maior lua. É, porque vindo no desfecho, eu sei que muitos não conseguirão trabalhar essa aceitação, deixar de ser resistente, porque a lua fala de reprimir as vontades e os desejos e os anseios. Algo me bloqueia, eu não consigo. Até o medo, a lua fala de medo. A lua fala de passado, né? Então, às vezes, para que eu possa fazer essa transição do rito de passagem, eu preciso deixar alguma coisa que me pega muito. E aí eu não quero, eu não tenho essa força de vontade, tá? Então, fazer o quê, né? Nove de paus, outra carta de estagnação, de
do indivíduo que já se conformou com a vida que tem. E que mesmo que sinta tudo isso que a gente está falando, ele tem muita dificuldade. De fato, essa leitura aqui não vai ser para todos. Por exemplo, quem acredita muito só na vida material, quem é muito focado só na casa, no trabalho, no relacionamento e não tem olhares espirituais, para quem, por exemplo, entra no YouTube para procurar mensagens de tarô que vai falar se vai ficar rico ou não, se o ex vai voltar ou não, eu não julgo quem vive a vida assim, mas dificilmente as leituras do meu canal vai servir para você, se esse é o seu caso, tá? Porque aqui estamos interessados em desenvolver a consciência do indivíduo, fazer ele ter uma expansão da consciência. Porque acreditamos aqui fielmente nessa instituição, Serafim Tarô, que é assim que o indivíduo vai progredir na vida dele. Nós defendemos isso aqui, tá? Que sem a expansão da consciência, sem atitudes mentais, sem progresso espiritual, emocional e de consciência, o indivíduo não consegue nada na vida, tá? Nós acreditamos que essas três coisas, o espiritual, o coração e o intelectual, é o fundamental para o indivíduo progredir na vida dele e trilhar a missão que ele veio aqui para trilhar, tá? Então, igual eu falei, eu não julgo quem não busca esse tipo de coisa, mas daí dificilmente as minhas leituras vão servir para você em algum nível, tá? Só que assim, como eu falei, eu acredito fielmente que é só através dessa expansão que a gente pode galgar graus evolutivos significativos na nossa vida. E essa leitura é sobre isso, ao menos essa semana. Dois de paus. Se você tem dificuldade, você quer, por exemplo, tudo isso, mas tem dificuldade, comece a fazer planejamentos. O planejamento de ingressar, de passar pelo rito de passagem, já demonstra, já sinaliza para o universo que você está na busca, que você tem vontade, ainda que você não saiba como fazer. E um caminho vai ser apresentado. Porque o que mais é forte no indivíduo é a vontade. Se você tem vontade e não sabe como, o universo reconhece os ditames do seu coração, que você quer essa evolução toda e apresenta a possibilidade para você. No fundo do maço, o arcano maior ao mundo. Alguém vai concluir uma etapa significativa na vida e vai abrir uma nova etapa que vai ser recheada de toda essa abundância, de todas essas questões maravilhosas e incríveis que a gente viu aqui nessa leitura hoje. Ao menos é isso que eu desejo para você. Essa foi sua leitura semanal, espero que você tenha gostado. Mais do que ter gostado, que tenha ajudado alguém de alguma maneira, trazendo uma luz, um incentivo, um direcionamento ou um esclarecimento. Seja qualquer que for a ajuda, mesmo que seja mínima, já está bom para mim. A minha missão é sempre ajudar o maior número de pessoas que eu conseguir, mas quando eu ajudo ao menos uma, eu já me sinto completamente satisfeito. Se você for novo em nosso canal e gostou, vai se inscrever agora para ajudar a gente. Curta, comenta, compartilha se lhe for possível e a gente vai se vendo sim nas próximas leituras que eu gravar, se Deus quiser. Gratidão, boa sorte com tudo isso, você merece e até logo, Virgem.